Pastor Caio, não sei se ele vai falar, mas eu vou falar um pouquinho sobre os cursos, né? Reconexão. Pastor, tem vários cursos que estão disponíveis online, que você pode fazer essa inscrição e vai ser uma bênção para você. Tem o curso Reconexão, tem o curso Jesus Cristo, a chave hermenêutica. Você vai aprender muito. Eu quero incentivar você a ir lá no canal, lá pelo site dele, caiofabio.net. Você sabe tudo isso e vai abençoar a sua vida muito, muito. E ele tem um programa que é uma graça, chamado Papo de Graça. Quem já ouviu esse programa aí? Olha aí, pô. Então, nesse Papo de Graça, ele fala de tudo, de tudo. E vale a pena você assistir. Ele é semanal, segunda-feira não tem, né? De terça a sexta, de terça a sexta, você pode ouvir pela manhã, e se você não consegue ouvir pela manhã, fica gravado, você ouve depois, ok? Esses dias têm sido muito, muito especial para nós, muito. A gente já vinha tentando trazer o Caio aqui, e graças a Deus, Deus falou com ele no coração, e ele começou a fazer algumas viagens, e entre essas, ele nos abençoou, e tem sido uma bênção, certo? Certo, e ainda poderá ser, quem sabe, em outra ocasião, né? Mas que a gente possa beber isso, porque eu conheço pouquíssimas pessoas, como ele, nenhuma, né, que tem a graça de Deus para ministrar o Evangelho com tanta força e com tanta verdade. Tem muitas pessoas que ministram o Evangelho, mas é teoria apresentada, tem a ver com conhecimento adquirido. Poucas pessoas estão falando do Evangelho que brota da vida, dos olhos, das mãos, dos pés, que anda no chão do viver, que faz parte da vida, dos relacionamentos. Esse é o Evangelho que eu acredito. Quando ele veio para cá, ele não veio sozinho, ele trouxe o Jack, ó, esse homem aí, ele não é fotógrafo não, e nem cameraman, ele apenas é alguém que serve o Caio. Ele é empresário do ramo de tecidos lá em Brasília, e ele é psicanalista também, mas ele também trouxe a Adriana, a esposa do Caio, gente boa demais, e ele trouxe ele mesmo. Por isso é que o encontro foi o encontro com o Caio. Eu tenho a maior alegria de poder dizer, apesar de morarmos distante, e eu não sou daquele intruso que falo todos os dias, né? Eu pouco falo, né? Mas ele é meu amigo, gente boa demais, né? Pastor Caio Fábio. Obrigado. Meus queridos irmãos, amigos, boa noite. Que Deus nos abençoe. Bom ver você aqui. Vou tomar uma aguinha, com licença. Não vou perguntar se você é servido, porque senão tinha que ter uma pipa ali na frente para todo mundo, né? Mas se tem alguém com sede, Jesus diz: vem a mim e beba. Vamos ficar em pé. Vamos ler, e hoje eu quero começar lendo. Há ocasiões em que eu leio terminando. Hoje eu quero ler iniciando. E aqui em Lucas, capítulo 2, do verso 41 em diante, a gente lê como segue. Ora, anualmente, todos os anos, iam os pais de Jesus até Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. E naqueles dias era um mandamento que
todas as pessoas e todas as famílias saíssem das suas próprias casas, morando em regiões distantes, no norte, no sul, e fossem a Jerusalém. Era mandamento que a gente encontra nos Salmos, por exemplo, como o salmo que a maioria de vocês aprendeu bem jovenzinho, Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor, no dia do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor. Olha como ninguém sabe mais. Ninguém sabe mais. Quando eu era menino, você cantava isso todo domingo. E quando saía-se de casa, no meu caso, levado pela minha mãe, porque meu pai veio a encontrar Jesus depois, na minha infância a única referência que eu tinha era que vinha da minha mãe e da minha avó materna. E todos os domingos ela nos levava até a Igreja Presbiteriana Central de Manaus, onde depois eu vinha ser pastor com meu pai até morrer, partir para Jesus. E de casa você já saía cantando o Salmo 22. Nós íamos a pé, porque da nossa casa até lá dava 1,5 km, e minha avó puxava o Salmo 122 e nós já íamos cantando. Alegrei-me quando me disseram. De modo que o eco dessa convocação rebumba em mim desde as memórias mais infantis e lúdicas da minha existência. E naqueles dias em Israel, quando chegava a festa da Páscoa, todo mundo saía nessas caravanas, onde eles iam cantando salmos como o Salmo 122. Algumas vezes eram dias de caminhada a pé, em grupos até Jerusalém, como acontece ainda hoje. Já não mais todo o povo indo a Jerusalém, porque são milhões de pessoas que vivem em Israel e que professam a fé judaica, portanto, não haveria também espaço para tanta gente. E hoje em dia todos já compreenderam que não existe essa necessidade física. Mesmo os judeus sabem disso. Mas os mais religiosos não conseguem passar uma Páscoa fora de Jerusalém até os dias de hoje. Por exemplo, esse ano e no ano passado, nos 3 últimos anos, e muitas vezes na minha vida, eu já passei a Páscoa em Jerusalém por acaso, porque eu nunca marcaria para passar a Páscoa em Jerusalém de moto próprio. Sempre foi por distração total. Do contrário, eu não deixaria, porque a comida na Páscoa é horrível. Você só come comida kosher, aquela comida sem gosto, sem mistura, de um cardápio muito pequeno. E os hotéis ficam abarrotados, porque os judeus mais abastados compram toda a lotação dos hotéis, e você vê aquela multidão de famílias enchendo os auditórios dos hotéis com cultos e orações, e as criancinhas com aqueles cabelinhos enrolados, e todo mundo usando o seu quipá. E até hoje é possível reencontrar esse tipo de aventura festival. Na realidade,
é como um festival que o texto trata, quando diz: anualmente seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu 12 anos, eles subiram. Se diz subiram porque Jerusalém é mais alta do que praticamente todas as outras cidades de Israel. E a Bíblia se refere ao caminho para Jerusalém sempre como uma subida. Eles subiram, saíram de Nazaré, na Galiléia, e a pé é um chão enorme. E Jesus já vinha sendo levado desde sempre para essa caminhada, para essa viagem anual, de modo que quando ele atingiu 12 anos, mais uma vez, seus pais, como faziam todo ano, subiram para Jerusalém, e o texto diz aqui, segundo o seu costume, mostrando que era algo recorrente, feito todos os anos por aquela família de José e de Maria, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos de Jerusalém, de Nazaré. Terminados os dias da festa, naquele tempo era uma semana, hoje em dia tem a Páscoa da Páscoa, dura quase 2 semanas de festival enorme de judeus. Terminados esses dias, ao regressarem a pé para Nazaré, permaneceu Jesus, o menino Jesus, em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Sem que seus pais o soubessem, ele permaneceu. Pensando os seus pais, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram durante um dia inteiro de caminhada sem lembrar de Jesus, até que chegou a noite, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E Jerusalém era uma cidade de 30 mil habitantes, mas que nos dias da festa tinha sua população triplicada, duplicada, de modo que era um burburinho enorme. E eles ficaram procurando Jesus nas ruas e nas vielas da cidade amuralhada, nas vilas em volta, e não o encontravam durante 3 dias, até que o acharam, até que alguém teve a ideia de dizer: vamos procurá-lo no templo. E lá no templo o encontraram assentado no meio dos mestres, dos rabinos, dos rabis, dos doutores da lei, da Torá, ouvindo-os e interrogando-os aguçadamente. E todos os que o ouviam as perguntas e ouviam o interrogatório, a inquisição, a lógica dele em relação às respostas que ele ouvia quando inquiria. Todos os que ouviam esse diálogo de um menino de 12 anos com os maiores mestres de Israel se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo, seus pais o viram um adensamento humano e chegaram, estava ali o garoto de 12 anos sentado com os mestres, e aquele monte de gente em pé vendo aquele espetáculo de inteligência, de sabedoria espiritual. Então seus pais o viram e ficaram eles próprios maravilhados. Mas por mais maravilhados que tenham ficado, tinha que sobrar uma bronca materna para o garoto. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco?
transferência é coisa muito comum em família. Ao invés de cada um lidar com a sua própria responsabilidade, transfere para o outro, mesmo que seja para um garoto entrando na puberdade. Por que tu fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Mas Jesus lhes respondeu: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que o lugar objetivo para me achar seria na casa do meu pai? Não compreenderam eles, no entanto, as palavras que lhe dissera. Nem tampouco ninguém em volta. Devem ter entrado só em estado de perplexidade, mas não podiam compreender. O pai o procurava. E ele diz: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Meu pai? Mas eles não compreenderam. E Jesus desceu com eles, desceu para Nazaré, embora Nazaré também seja uma cidade alta, tenha-se que descer e depois subir um pouco mais, lá na Galiléia, para chegar a Nazaré. E Jesus lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vocês podem se assentar. O templo, a igreja, a congregação, o ajuntamento da religião pode ser um acontecimento extremamente distrativo em relação à nossa percepção de Jesus. O que a gente encontra aqui é como as pessoas mais ligadas a Jesus, como no caso do texto em questão, sua mãe e seu pai, podem, todavia, se distrair no templo, na congregação, na igreja, na religião, e perderem a visão, a noção, a percepção, o interesse por Jesus. É isso que está sendo dito aqui. Festa, culto, celebração, tanta gente, oferendas, sacrifícios, milhares de cordeiros sendo imolados. E sangue. E alegrei-me quando me disseram. É um negócio que vai da sanguinolência à ludicidade musical. Cobre todos os espectros da percepção. É muito impacto, é muita distração. É fácil esquecer Jesus dentro da religião. Fácil. Aconteceu com Maria, aconteceu com José, de eles perderem Jesus no templo, perderem Jesus na congregação, perderem Jesus na religião. E não sentirem falta, porque o que o ajuntamento da congregação suscita pode ser muito agradável e muito cheio de distração, de modo que a gente confunde Jesus com a religião. E pensamos que porque a gente não falta, a gente está sempre naquele lugar, a gente
vai, no caso era anualmente, no caso de alguns aqui é semanalmente ou 2 vezes na semana, depende do lugar, pode ser até todo dia. E esse evento, esse ajuntamento tão gregário, tão agradável do ponto de vista da festividade, da promoção do encontro humano, do sentimento de pertencimento a algo grande, maior, que trazia uma emoção validada para o coração deles a respeito de eles pertencerem a um grupo muito maior do que aquele no qual eles conviviam diariamente na pequena vila de Nazaré, aonde uns poucos 2, 3 mil habitantes viviam juntos. E em Jerusalém, a grande metrópole, com as grandes edificações, com o grande e imponente templo, com a beleza da cidade que é encantadora aos sentidos da gente, mesmo nos dias de hoje, mas que naqueles dias ela brotava solitária nas montanhas, no maciço rochoso sobre o qual ela foi edificada muitas vezes, e naqueles dias ela estava no auge da sua beleza, nos dias em que as construções eram herança de Herodes o Grande, inclusive o templo, muito mais bonito do que o primeiro, construído por Salomão, e maior, e mais imponente, grandioso, com toda a gente vindo de todos os lugares, e a soma daquele ajuntamento dava a eles um sentimento identitário, um prazer de pertencimento, que é algo imensamente forte e significativo para a experiência humana de cada um de nós. Mas nessa mesma medida em que isso pode ser tão agradável, também, do mesmo modo, isso pode ser muito ilusivo. De tal modo que estar na congregação faz a pessoa, paradoxalmente, como Maria e José, virem a esquecer do próprio Jesus no meio da alegria da religião. Como aconteceu com quase todo mundo aqui. Eu estou falando do que eu conheço, e disso eu conheço, mas conheço mesmo. E passei a vida toda lidando com a ilusão da religião, com a miragem da religião, de tal modo que logo cedo na vida, pregando o Evangelho, mostrando Jesus para as pessoas, eu percebi que era imensamente mais fácil comunicar Jesus para as pessoas de fora da religião, de fora dos muros, de fora dos portões, gente longe de Jerusalém. Entendia melhor, via mais rápido, compreendia de maneira muito mais aprofundada, num espaço de tempo muito simples e menor do que os que estavam viciados na festa. O pessoal da festa, que somos nós, corre o risco de se distrair facilmente e confundir a igreja, a congregação, o ajuntamento e o sentimento de pertencimento com relação com Jesus, quando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como esse texto nos demonstra. A intenção desse texto, além de narrar uma história que aconteceu, foi também incluir a distratividade da religião em relação ao nosso processo existencial,
de sermos completamente tomados pela miragem de Deus no culto e não termos nós mesmos vida com Deus, nem com Jesus, nem com o Evangelho. E disso eu sei como acontece. Faz 64 anos que eu vejo isso, eu comecei a ver isso desde pequeno, sem entender, mas eu sabia que tinha uma coisa esquisita. Na maior parte daquelas pessoas que eu encontrava no templo, todo domingo de manhã, na escola dominical, porque havia uma diferença brutal entre eles ali e eles logo depois no almoço, após aquele encontro. E quase todo domingo eu ia almoçar na casa de uma família crente com minha mãe. Meu pai estava por aí, depois de um tempo estava com a mulher amante dele, e a gente ia. E eu, pequeno, porém arguto, percebia que o que acontecia ali não condizia com a existência e na sequência da vida daquelas pessoas. Quando eu atingi a adolescência, isso foi ficando claro para mim. Com 12, 13 anos, isso era nítido para mim, que uma coisa não falava necessariamente com a outra. E que se o ambiente fosse gostoso, ele em si atrairia pessoas por ele ser gostoso em si. Mas não necessariamente as pessoas que estavam no ajuntamento, por ali estarem, tinham qualquer vivência que fosse com Jesus mesmo. Hoje, por exemplo, os que estão no templo, na Jerusalém, os mesmos milhões que no passado me incensavam e me ovacionavam, são os que mais tentam me confrontar e obstacular qualquer coisa que eu faça, porque eu decidi viver até o fim da vida para dizer que uma coisa é uma coisa e a outra é a outra, e que Jesus é Jesus e a religião é só a religião. E eles ficam loucos. Enquanto eu dizia isto, pertencendo ao grupo religioso, eles suportavam e diziam: que palavra, que bênção. Obrigado por nos dizer essas coisas, mas eu via que não causava mudança, além de ser tão somente uma provocação, que eles logo esqueciam, porque diziam: ele nos pertence, ele está conosco, ele faz parte da nossa caravana. Então, é só uma palavra de provocação, ou uma profecia, mas ele nos pertence. Até que eu deixei de pertencer, fiz a decisão de me desconectar e continuei dizendo as mesmas coisas. Só que agora elas eram e são ouvidas de modo totalmente diferente. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui a vocês, eu estou pregando há 46 anos. Nesse texto mesmo, eu já devo ter falado nesse texto, isso que eu estou dizendo aqui, umas 300 vezes na minha vida. Nada novo. E antigamente, quando eu dizia o que eu acabei de dizer, o pessoal, ao final da reunião, dizia: meu Deus, que revelação! Aquele texto tão inocente, de repente se transformou numa coisa tão candente. Que revelação divina, que luz! E iam embora contentes, achando só que eles tinham sido visitados pela iluminação de uma passagem dos evangelhos, que eles nunca tinham olhado por aquela perspectiva. Para eles era só mais um conhecimento agregado, mas que não transformaria coisa alguma nas suas existências.
como hoje, como agora, como ali, ou como aqui. Ali tem muito mais gente do que aqui, nesse instante. E amanhã haverá muito, muito mais que terão visto do que se a gente multiplicar por 1000 esse ajuntamento aqui. Como o de ontem, que hoje, antes de vir para cá, eu olhei, havia 30 e tantas mil pessoas que tinham visto a reunião de ontem. E aqui nós temos 850 pessoas. O interessante é que eu só encontro obstáculo no meio desses que vão e sobem para Jerusalém para as festas da congregação. Os de fora, os ateus, os agnósticos, os irreligiosos, me ouvem com uma avidez maravilhosa, e aonde eu vejo e ouço os maiores testemunhos de conversão, de transformação, de libertação, de graça divina, e percebo que ali também habitam as melhores e maiores compreensões do significado do que eu digo e prego, muito mais do que no meio daqueles que formam as caravanas que sobem para Jerusalém, muito mais. De modo que o texto de Lucas está nos dizendo é exatamente aquilo que qualquer um que lide com esse cotidiano sabe que acontece e percebe como realidade. No entanto, são poucos os que têm essa percepção. A grande maioria caminham junto com José e com Maria, distraídos pela alegria da congregação. Fulano, que bom, você engordou, hein? Ou está mais magra. O que você fez no cabelo? O que fez? A pessoa fica 8 meses sem aparecer, chega ali, pastor Tomás, estou gostando de ver seu cabelo. São exterioridades observadas. Nazaré, você está ótima, menina. Tem gente que diz, não, hoje eu tenho que eu não posso deixar de ouvir o novo louvor que vai ser cantado. Porque é bonito, é agradável, é gostoso. Mesmo as congregações mais horríveiszinhas, porque tem umas pavorosas, ainda assim são melhores do que a boca de fumo na esquina. Aí o cara não tem alternativa, diz, bom, aqui no meu bairro o melhor acontecimento do fim de semana, e tem mais, está cheio de mulher bonita e algumas salientes, é a congregação, é para lá que eu vou, não interessa o que esteja acontecendo. É a melhor alternativa na maioria das vezes para a maioria das pessoas que vivem vidas tão horríveis que até aquilo que possa ser péssimo é melhor ainda. De tal modo que a ilusividade da congregação é o que mais pode paradoxalmente trabalhar contra o significado da percepção de Jesus na nossa vida. Então olha aqui para mim. O texto nos diz que eles chegaram a andar um dia inteiro
Um dia inteiro sem um garoto de 12 anos, filho deles, que por acaso era Jesus, mas podia ser um dos nossos netos, ou podia ser um dos nossos filhos quando tinham essa idade. Podia ser qualquer um. Qualquer criança precisa ter mais atenção do que a religião. Toda e qualquer criança precisa ter mais atenção do que o melhor culto. Toda criança precisa ter olhos mais atentos da parte dos pais ou responsáveis do que qualquer pretexto congregacional possa oferecer. Mas eles andaram um dia inteiro e só foram perceber isto ao anoitecer, quando chegou aquela hora de acampar, de fazer a fogueira, andando na direção de Nazaré. Quando chegou a hora de ajuntar os pintos, foi que viram que o pintainho mais velho daquela família, com 12 anos de idade, tinha desaparecido. Estava numa lista de missing children. Tinha sumido. Aí aquele desespero. Se já tinham caminhado um dia inteiro, tiveram que voltar outro dia inteiro para Jerusalém. Chegam e continuam e procuram em todos os lugares. Só não foram ao templo onde eles tinham perdido Jesus. E aonde Jesus não se perdera de nada. Porque ele estava ali não por causa do templo, mas por causa de uma relação que ele tinha maior do que com o acontecimento em si. Era o lugar designado para ser casa de oração para todos os povos, casa do Senhor, lugar de culto a Deus. E era isso que Jesus estava fazendo, embora ele próprio, bem depois, venha dizer que não era nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em lugar nenhum, nem em qualquer geografia onde se deveria adorar, porque Deus é Espírito. E os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. E que são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. São os que não confundem Deus com templo, Jesus com religião. Mas o texto diz claramente que eles, no entanto, pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Esse é um equívoco extraordinário, uma distração enorme. Eu, cuidando de milhões de pessoas no curso da vida, vi e vejo isso acontecer o tempo todo. Vejo as pessoas acharem que os companheiros de viagem são a presença de Deus, que Jesus está na companhia dos viajantes que vão ao culto, os companheiros, a irmandade, a congregação, ou entre os parentes. É um outro engano enorme. Jesus está com meu pai, Jesus está com a minha mãe. Eu faço parte de uma família cristã, logo Jesus está comigo. Por DNA, por genealogia, por associação de companhia. Como é fácil a gente, de um dia acordar ou um dia ao anoitecer, descobrirmos que Jesus não está com a gente.
que a gente foi com muitos amigos e ele estava com a gente na ida, e nós ficamos tão entretidos durante dias que Jesus deixou de ser o foco, que nós nos esquecemos disso, ele foi passando a ser um detalhe. E aí a gente volta para o cotidiano e a vida escurece, e a gente procura Jesus e descobre que ele ficou em algum lugar e nós não vimos. Então o texto diz que eles voltaram. Tem-se que fazer esse caminho de volta para ver onde foi que as coisas da congregação se tornaram mais importantes do que a relação íntima de Deus comigo no meu coração. Voltaram à sua procura e 3 dias depois o acharam no templo, no meio dos mestres, ouvindo e interrogando-os. E eles então ficaram maravilhados, mas lhe deram uma bronca: filho, por que tu fizeste assim conosco? Você olha como os papéis se invertem com uma facilidade enorme. Agora a culpa é de Jesus, de nós não termos tido nenhum interesse, ou termos nos distraído ou esquecido o significado dele, porque as companhias, os companheiros, as caravanas, os encontros, os eventos se tornaram maiores e muito mais importantes do que a vida com ele, do que tê-lo diante dos nossos sentidos, dos nossos olhos, da nossa percepção. Nós estamos à tua procura aflitos. Mas ele lhes disse: por que me procuráveis? Essa pergunta é extraordinária. Por quê? E por que depois de chegarem aqui há 3 dias atrás, vocês só vieram me encontrar agora? O lugar mais óbvio para me achar foi no lugar onde vocês me perderam. E é um lugar onde naturalmente eu estaria. Vocês pensaram o quê? Que eu seria mais facilmente achável em qualquer outro lugar dessa cidade? O lugar mais óbvio era esse aqui, onde os cultos são oferecidos e aonde o culto vai se tornando mais importante do que a relação com Jesus. Por que vocês me perguntam isso? Mas eles não compreenderam essas palavras. Como tem muita gente que não compreende essas palavras até agora, até o dia de hoje. A minha oração hoje, semelhantemente à de ontem, que era que tenha essa experiência com Deus como Saulo, como Paulo teve, e eu descrevi. A de hoje, semelhantemente àquela, é que alguém compreenda a diferença. Eu não tenho nada contra o ajuntamento. Quando congregar é bom, congregar faz bem. Quando congregar é mal, congregar faz mal. É simples assim. O problema não é a congregação, o problema são os congregados. E o que eles fazem do congregar. E do que é importante e significativo para eles, de modo que isso cresça tanto que Jesus fique apagado no meio das festividades. Que os milhares de cordeiros e sacrifícios tenham mais importância do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha aqui para mim, todos vocês. Onde foi que você perdeu sua relação com Jesus?
A maioria aqui já teve uma relação esquentada, apaixonada, intensa, comprometida, interessada, cuidadosa, tendo Jesus diante dos olhos o tempo todo. Mas isso ficou para trás, para a maioria das pessoas. E é contra isto que eu me insurjo. Eu não tenho nada contra o congregarmos-nos, desde que o fato de o fazermos não nos tire do Evangelho. Desde que a igreja não nos afaste de Jesus. Quando a igreja começa a nos afastar de Jesus, aí, sinceramente, meus amigos, eu não quero nem saber o que estão pensando. Eu pulo igual um leão no meio da festa e saio rasgando tudo, virando as mesas, como ele chegou a fazer depois. E dizendo: o maior inimigo do meu Pai é o culto que vocês oferecem a Ele, que ganhou uma conotação idolátrica tão poderosa que vocês já não se preocupam com a vida com Ele e com o significado da vontade dEle para as existências de vocês, porque ela foi substituída pela frequência festival a um lugar congregacional. Você está me entendendo? Está compreendendo? Então só diga: eu estou compreendendo. E o que você vai fazer com essa compreensão? Tem-se que voltar, reexaminar a jornada. Na maioria das vezes a gente só percebe isso no escurecer do dia. Quando o coração da gente precisa encontrar paz e repouso, é que a gente descobre, enfim, que Jesus não estava lá já fazia muito tempo e nós não tínhamos nem percebido. O que foi que aconteceu com você? Acontece nas melhores famílias, como aconteceu na família de Jesus, com Maria e com José. Pensando, teologizando: ele deve estar com os companheiros de viagem. É quando o congregar me garante supostamente que Jesus está comigo, ou quando a familiaridade, ou o fato de que o meu grupo nuclear familiar se confessa de Jesus, e isso para mim passa a ser um substitutivo para a minha relação pessoal com Ele mesmo. O que foi que aconteceu com você para você ter ficado assim? E há quanto tempo você está viajando sozinho? Crente, membro de igreja, desta ou de qualquer outra, cheio de irmãos, fazendo parte de uma caravana, de uma denominação, mas quando a vida escurece, você descobre que está sozinho. Quanto tempo faz que você vem sozinho, cheio de companhias congregacionais e oco da experiência de Deus, do Evangelho na sua existência? Quanto tempo faz? Meu amigo José, minha irmã Maria, fala aqui para mim. Hoje à noite, diferentemente de ontem, onde eu tinha um clamor para clamar, eu tenho um apelo a fazer. O apelo é esse: é ver se o fato de você ter se tornado cristão fez você se esquecer de Cristo,
Se o fato de você estar aprendendo doutrinas fez você desaprender o Evangelho, ou quem sabe você nunca entendeu o Evangelho, não compreendeu como eles não compreenderam essas palavras, mas a si mesmo estavam iludidos pela companhia congregacional e não compreendiam a essência. Só me responda. Eu não estou enxergando tão bem. É você, Suzana, que está em pé ali ou não? Não, não é não. A Suzana está aqui? Eu achei ela parecida. A essa distância, a minha visão fica fuzzy, assim, meio desfocada. Mas, por exemplo, a Suzana, que trabalhou alguns anos comigo no tempo da Vinde, lá em Niterói, já me ouviu pregar essa mensagem, que eu estou trazendo de novo aqui. Trarei mais 1 milhão de vezes, se necessário for, porque ela não perde e não tem prazo de validade, ela continua real, porque as pessoas muitas vezes continuam não compreendendo essas palavras. O que aconteceu com você? É quando o pertencimento a uma coletividade se torna tão maior que você esquece de ter com Jesus tão somente a sua própria intimidade. Como aconteceu com muita gente aqui. Você me entendeu? Então era só isso mesmo. Não tenho mais nada a acrescentar. Nem tenho um tempo a cumprir. É só isso mesmo. É tudo. É bastante. E Deus me conceda a graça de que você, de fato, tendo compreendido, faça viagem de volta até achar aonde você deixou Jesus esquecido. Mesmo. E quem concorda com isso, aplauda essa verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa é uma reunião diferente da de ontem, mas assim como ontem eu vi, enquanto eu falava, tanta gente se derramando em quebrantamento, em lágrimas. Eu vi hoje aqui, vejo até agora, em rostos de muitas pessoas com uma atitude diferente, com menos intensidade, mas não com menos profundidade. O descobrimento, a constatação de que ficou para a gente só a religião e que Jesus foi esquecido na jornada. Vamos ficar em pé. E vá tentar dormir com este barulho. Espero que você não consiga pegar no sono, até acordar da distração e buscar ter de fato uma relação com Jesus, com o Evangelho pessoal e íntima e intransferível. Sem transferência. Ou está acontecendo comigo, ou não está acontecendo em lugar nenhum. Você pode repetir isso comigo? Ou está acontecendo comigo, ou não está acontecendo em lugar nenhum.
Pegue na mão de quem está aí ao seu lado. Estou pegando em mim mesmo, Senhor, para ver se eu estou aqui, não é? Porque às vezes até o pregador não está presente. Você fica aqui, cara. Porque se tem uma pessoa que corre o risco de confundir as coisas, é o anunciador desta palavra. Aqui atrás desse lugar é onde mais se perde Deus na vida. É difícil. Faz 46 anos que eu prego isto. Eu faço isso há mais tempo do que a maioria aqui tem de vida. E eu já vi milhares de pessoas perderem Deus aqui, atrás desse lugar. Fica aqui, cara. Olha para Jesus. Porque senão você vai ser o primeiro a se desviar. Sem deixar de se congregar, mas desviado de Deus e de Jesus e do Evangelho, crentíssimo, mas sem Deus na vida. Você está me entendendo, não é? Compreendendo essas palavras. Senhor Jesus, permite que essa palavra tão singela, tão simples, tão sem mistério, tão básica, porém tão essencial, tão definidora de tudo que tem importância, seja entendida, seja compreendida, seja acolhida, e nos coloque num caminho de volta. Um caminho de retorno. Porque o lugar mais fácil para nós nos desviarmos de Deus é no templo, confundindo o lugar, o culto, a celebração, a festividade com Deus em si, com Deus mesmo. Salva-nos de que a igreja e a congregação nos desviem da tua visão, da tua percepção, do teu olhar e do Evangelho a ser vivido e a ser seguido todos os dias da nossa vida. É o que eu peço que aconteça agora. E comece a acontecer comigo e continue a acontecer em mim até o último dia da minha existência. Permite-me não ter a minha mente confundida, nem o meu espírito desviado, no meio de tanta pregação, sem me deixar ser pregado pela tua palavra todo dia. Salva-me e salva-nos desse engano. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.